Olá pessoal, como vão vocês? Nós estamos aqui hoje para mais uma aula de Direito Penal parte geral, onde trataremos de conatos, que é o crime tentado, e também do crime consumado. Quero lembrar a vocês que são aulas curtas essas que nós estamos gravando, né? Porém, acredito ser de grande valia aí para aqueles que não têm tanto tempo para estudar. Para aqueles que têm mais tempo para estudar, é preferível que vocês procurem se aprofundar em cada um desses temas. Logo depois gravarei algum aulão aí de direito penal parte geral, 1, 2 horas de aula direto, para aqueles que têm mais tempo, mas acredito ser ideal essas aulas mais curtas para quem não tem tempo. Como eu já disse, falaremos do conatus hoje e do crime consumado. E numa próxima aula falaremos do conatus, crime tentado, e do crime impossível, porque a depender do caso dá para confundir aí se é crime impossível ou se é crime tentado, tá? Então vamos para a aula de hoje. Crime consumado. O crime se consuma quando forem realizados todos os elementos constantes de sua definição legal. Então, como eu dei o exemplo na aula passada do artigo 121 do Código Penal, matar alguém, né, consuma-se o crime neste caso com a morte da vítima ocasionada por um agente que é o sujeito ativo, tá? E neste caso, como se trata de um crime material, a consumação se dá com o resultado morte, né, do sujeito passivo, tá? Lembrando a vocês, para quem quiser se aprofundar, né, que existe o crime material, crime culposo, crime de mera conduta, crimes formais, permanentes, omissivos próprios, omissivos impróprios, qualificados pelo resultado, complexos e habituais. Aí vocês peguem aí o autor que vocês preferirem e estudem bastante, tá? Mas para nós hoje basta entendermos que o crime consumado é aquele a qual nós havíamos dito na aula passada. Vocês lembram do iter criminis, né, que é o caminho do crime, né, que é a cogitação, atos preparatórios, atos executórios e consumação, ou seja, iniciou-se a execução e o agente ativo conseguiu concluir a sua execução de uma forma a levar, no caso do artigo 121, levar a sua vítima ou sujeito passivo a óbito, tá? Então consumou-se aí o crime. Bom, vamos lá. E o conatus? O conatus é o crime tentado, né? A tentativa, no caso do artigo 121, a tentativa de homicídio. Então, quando iniciada a execução, e o crime não se consuma por circunstância alheia à vontade do agente, tá? Então, o crime tentado é isso. Iniciou-se a execução, percorreu-se o caminho do crime, iniciou-se a execução e, de repente, essa execução não se consuma por vontade, por circunstância alheia à vontade do agente. Ou seja, o agente ele tinha a vontade de matar, porém, por alguma circunstância alheia à sua vontade, o crime não se consumou. E aí eu vou dar o exemplo do artigo 121, né? E lembrando lá que eu disse que o camarada ele cogitou em matar fulano de tal, e aí ele foi lá, adquiriu uma arma para matar fulano de tal, se colocou na frente da vítima, né, e apontou a arma na cabeça da vítima e começou a atirar. Lembra desse exemplo? Então vejam, suponhamos que ele conseguiu atingir a vítima, porém a vítima foi socorrida por um terceiro que ali estava passando e não morreu. Tá? Os médicos conseguiram ali salvar a vida da vítima. Logicamente, esse crime foi um crime tentado, né? O agente, o sujeito ativo, ele tentou matar o sujeito passivo, mas por uma circunstância alheia à sua vontade, qual seja, a vítima ter sido socorrida por um terceiro e ter sido salva pelos médicos, tá? O crime não se consumou, tá? Poderia também, é claro, essa vítima aí conseguir se esquivar das balas e de repente conseguir correr e de alguma forma escapar, tá? Então veja que o sujeito ativo, ele tinha o desejo ali, ele queria matar a vítima, ele tentou de todas as formas, porém, né, por uma circunstância ali à sua vontade, o crime não se consumou. Então nós temos o crime tentado, tá? Bom,
Veja que o artigo 14 do Código Penal, ele diz o seguinte: disse o crime, crime consumado, né? Consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal, está lá no inciso primeiro. E aí tem a tentativa, tá? O crime tentado é quando iniciada a execução não se consuma por circunstância alheia à vontade do agente. Foi o que acabamos de dizer aqui, tá? Bom, no parágrafo único diz o seguinte: salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços, tá? Então a pena é a pena da tentativa é a pena do crime consumado e pode se diminuir aí de 1 a 2 terços e aí vai depender de algumas questões, tá? Então é isso. Crime consumado, tá? E crime tentado. Eu espero que tenha ajudado vocês. Lembrando vocês que falaremos a respeito do crime tentado e do crime impossível. Suponhamos que essa arma, né, essa arma que o agente, o sujeito ativo, estava em punho para atirar no sujeito passivo, não houvesse bala. E aí? Tá? Ou alguma outra circunstância que nós vamos falar na aula posterior. Por hoje é isso, pessoal. Se inscrevam aí no canal, nos ajudem, né? Se inscrevendo aí no canal, ative o sininho para ter novas aulas. E muito obrigado a todos.